de novo. Então, deixa eu começar do começo, certo? Para todo mundo acompanhar os slides aqui. Falha nossa. É isso aí. Cabeça cansada, aula ao vivo, é isso aí mesmo. Vamos lá. Para quem é essa profissão? Para qualquer profissão que esteja exercendo mais de um emprego, ou seja, com a chance de recolhimento do INSS acima do teto, que é 7.507,49 hoje, certo? Então, quanto mais o cara ganhar e quanto mais emprego ele tiver, mais chance ele vai ter de estar recolhendo o INSS acima desse valor, ok? Se a pessoa for um assalariado, certo? A fundamentação jurídica, ou seja, ele for recolher o INSS, ele for um assalariado pela CLT, a fundamentação jurídica é essa portaria interministerial número 27 de 4 de maio de 2023, os artigos 7 e 7A, que diz que vai ter uma tabela no anexo 2. É nessa tabela do anexo 2 que eu estou trazendo aqui para vocês que vai dizer as contribuições. Se ele ganhar o empregado, né, até 1.320, ele vai recolher o INSS 7,5 sobre esse valor. Se o salário dele tiver entre 1.320,01 até 2.571,29, já paga uma alíquota de 9%. Se o salário tiver de 2.571,30 até 3.856,94, a alíquota já passa a 12%. E se o salário for de 3.856 a 7.507,49, que é o teto do INSS, a alíquota será de 14%. Isso aqui é uma alíquota progressiva, tá certo? Ah, se o cara ganhou, digamos, o teto do INSS, ele está recebendo R$ 7.500, então ele vai recolher 14% sobre isso? Não, ele vai recolher de acordo com a faixa. Cada faixa de tributação é uma alíquota, então é progressiva. Se faz o cálculo assim. Os cálculos devem ser feitos por faixa, de acordo com o anexo acima, que foi isso aqui que eu apresentei a vocês. Ou seja, se o médico ganha, por exemplo, 12 mil reais de salário, certo? Não iremos para a alíquota de 14%, que é essa daqui. Porque entre 3.856 a 7.507 é a alíquota maior de 14%. Não, a gente não vai aplicar 14% sobre o salário bruto, e sim progressivamente de acordo com cada faixa, certo? E sim de acordo com cada alíquota e por cada faixa. Eu dou aqui um exemplo. Ó. Até 1.320 vai recolher 7,5. De 1.320 a 0,1 a 1.571,29 já vai recolher 9 entre esse valor. Do valor do salário dele, que for de 2.571 até 3.856, já vai calcular sobre 12%. E do valor do salário dele, que for de 3.856 a 7.507, que é o teto, se calcula 14%. Acima desse valor não deve ser pago mais nada, porque o teto é justamente 7.507. Qual é o objetivo dessa tese? É recuperar os valores que foram pagos, certo? Ou por um assalariado, pelo CLT, por um autônomo, um contribuinte individual, certo? Ou através de, se ele abrir uma pessoa jurídica e está recebendo o prolabore da pessoa jurídica, o que ele pagou acima de 7.507, ele tem direito à restituição. Esse é o valor que vai ser recuperado. Então, eu estou dando aqui vários exemplos. Cheguei na fase aqui dos exemplos com vocês. Então, digamos que o enfermeiro-chefe, ele possui dois empregos, recebendo 5.000 reais a título de salário em cada emprego. Os dois ele é assalariado, certo? Então, vai pela regra da CLT. Ele vai de acordo com essa tabela aqui. Eu estou apresentando para vocês, certo? No qual cada empregador, só que cada empregador recolhe sobre 5.000. Ele não vai, o empregador não tá sabendo que o cara vai, ele tá passando do teto. Eu lhe pago 5.000, estou pagando o INSS em cima dos 5.000. O outro paga 5.000 para enfermeiro, também paga o INSS acima de 5.000. Mas só que ele não deve pagar em cima de 5.000 aqui nos dois. Ele tem que escolher uma fonte pagadora como a principal, certo? E um emprego e pagar sobre os 5.000. E na outra, ele paga sobre a diferença até chegar ao teto, que no caso é 2.507. A diferença aí é de 2.507,49. Ele tem que recolher só sobre esse valor e não sobre os 5.000 total. Por quê?
porque o teto do INSS é 7.507,49. Se já está recolhendo sobre 5 mil em um, no outro ele só vai recolher sobre a diferença e não sobre o total. É assim que funciona. Então, como é que funcionaria aqui esse 525,09 que cada um está pagando? Eu estou dando aqui o exemplo. Ó. Até 1.320 vai pagar 7,5. 7,5 de 1.320 vai dar R$ 99. Um valor. Do valor do salário dele, que eu não estou dizendo que é 5 mil nos dois, no valor do salário dele, que vai de 1.320,01 até 2.571,29, vai se calcular 9% sobre esse valor que vai dentro dessa faixa, que dá 112,61. Do valor do salário dele, que vai de 2.571, certo? A 3.856,99, ele vai calcular 12%, que vai dar 154,27. E do outro valor que vai até os 5 mil, ou seja, de 3.856,95 até chegar aos 5 mil, certo? Porque o teto é 7 mil e pouco, certo? Vai calcular 14% sobre isso, que vai dar 160,02. Se eu somar todos esses valores, 99 mais 112 mais 154 mais 160, vai dar 525,09. Então, cada empregador está pagando, o empregado está recolhendo de cada emprego que ele tem, em cima dos 5 mil, certo? Que ele está recebendo de cada emprego, 525,09. Contudo, a Instrução Normativa da Receita, número 2110, de 2022, em seu artigo 49, estipula a regra. Que regra é essa? O empregado vai escolher uma das fontes pagadoras para recolher o INSS. E se houver saldo, ou seja, ele ganha 5 mil cada um, então tem saldo, ele está ganhando de duas fontes pagadoras, o teto é 7.507, então é 5 mil de uma e 5 mil da outra, tem saldo a recolher. Então ele vai escolher uma das fontes pagadoras, certo? Para recolher o INSS. E se houver saldo, a segunda fonte pagadora vai recolher o INSS sobre a diferença. Então, continuando no exemplo. No exemplo acima, a primeira fonte pagaria o total de 525,09 e a segunda fonte recolheria 14% sobre a diferença de 2.507,49. Por que 14%? E não a segunda tem que calcular do zero de novo até 1.300 e tanto, aqueles cálculos de todo. Porque ele já tinha passado já do limite aqui, de acordo com a tabela. A primeira fonte já recolheu até 5 mil, os 14%. Então, o saldo que é de 5 mil, certo? Até a diferença, até chegar a 2.507, tem que ser recolhido a alíquota máxima pela segunda fonte, em cima dessa diferença só. E 14% sobre essa diferença de 2.507,49 vai dar um valor de 351,04 a ser recolhido, totalizando 876,13. O que é isso? É o total que foi recolhido em cima dos 5 mil pela primeira fonte, que é 525,09, e a diferença que foi recolhida pela segunda fonte, em cima de 2.507,49, que é só a diferença. 14% sobre isso vai dar 351,04. Se eu somar 351,04 com 525,09, vai ser o total correto que deveria ter sido recolhido 876,13 e não o valor de 1.050 que ele vinha recolhendo. Então, desta forma, a diferença entre o valor de 1.050 e 18 que ele vinha recolhendo, cada um pagando 525,09 sobre os 5 mil que pagava em cada fonte pagadora, certo? Se eu pegar 525,09 vezes 2, vai dar 1.050,18, certo? Então, a diferença entre 1.050 e 18, que está sendo recolhido por ele, e o valor certo que ele estava recolhendo, que é 876,13, é igual a 174,05, ou seja, ele está recolhendo a mais 174,05 por mês, que multiplicado pelos últimos 60 meses vai fazer uma quantia de R$ 10.443. Essa seria a quantia, certo? Que essa suposta enfermeira teria direito a restituir. Aí você teria direito a 20%, 30% desse valor, que daria
Esse valor ainda tem que ser atualizado, né, pela Selic, que daria em torno de 3.000, né, 3.000 e pouco reais, 2.000 e pouco reais, a ser recuperado com as devidas atualizações. Então, quanto mais emprego a pessoa tiver e quanto maior for o salário dela, maior a chance dela também recuperar valores maiores, né? A gente viu a questão da CLT, o cara que trabalha lá através da CLT, que tem que recolher de acordo com essa tabela aqui, ok? Até 1.320, 7,5, que é por faixa. De 1.320, 0,1 até 251, 2.571, 29,9%. De 2.571,30 até 3.856, 94, 12. E de 3.856,95 até 7.507, que é o teto, 14. Se o cara for CLT, recolhe através dessa tabela. Se ele for trabalhador autônomo, aí a regra é 25, 20%, certo? Sobre o valor recebido, certo? O salário e contribuição, respeitando-se o limite do teto do INSS também, que é 7.507, certo? A fundamentação legal, isso aí é o artigo 21 da Lei 8212 de 91, que diz o seguinte: a alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual ou autônomo, né, é facultativo e será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. E também, qual é a fundamentação legal? Também tem a portaria interministerial, a mesma, 27 de maio de 2023, que estipulou que o salário, a partir do 1º de janeiro de 2023 até abril de 2023, o salário do benefício e o salário de contribuição será 1.302, certo? Não poderão ser inferiores a 1.302, ou seja, o salário de contribuição não poderá ser inferior a 1.302 e não poderá ser superior a 7.507,49. Então, o limite é 7.507,49. E no artigo 2A dessa portaria interministerial, como o salário mínimo de maio até agora passou de 1.302 a 1.320, está dizendo a mesma coisa, só dizendo que o salário e contribuição também não poderá ser inferior a 1.320 e nem superior a 7.507. Então, o teto do INSS é 7.507. Então, vamos agora para o cara sendo autônomo. Então, vamos para o exemplo 2 aqui. Boa tarde a todo mundo que está aqui comigo aqui no YouTube, certo? Antônio, boa tarde. Fernando, nosso amigo, a Jaque, Jadiel, certo? São pessoas conhecidas que estão sempre presentes, né? Vamos lá. O médico possui dois empregos. Ele é CLT, então tem que obedecer aquela tabela anterior, recebendo 5.000 reais como empregado. E o outro, e recolhendo como INSS, como a gente já viu, de acordo com aquela tabela anterior, o valor de 525,09, de acordo com o exemplo 1. E no outro, ele atua como autônomo, ele tem um consultório, atua como autônomo, e nesse outro ele recebe 10.000 reais. Então, ele recebe 5.000 como empregado e 10.000 como autônomo. Sobre esses 10.000, certo? Você lembra que ele paga 20% sobre o salário com a contribuição, certo? Ele está recolhendo 20% sobre os 10.000. Então, está recolhendo 2.000. Então, no total que ele está recolhendo no INSS no mês, é 2.000 como autônomo, mais 525 como empregado. Ele está recolhendo 2.525,09 ao INSS. Muitas pessoas até perguntam, faz diferença? Ele está recolhendo mesmo acima do teto a título de aposentadoria para receber mais? Nenhuma. O teto é aquele, se recolher a mais e você não recupera, problema seu. Isso fica para o governo, tá certo? Não tem diferença absolutamente nenhuma, ok? No entanto, como é que deveria ter sido recolhido? Ele tem que escolher uma fonte pagadora de acordo com aquela instrução normativa da Receita, certo? Que eu falei para vocês aqui, que é a instrução normativa 2110, de 17/10/2022. Escolhe uma fonte pagadora, isso o próprio contador faz para a pessoa, né? E sobre essa fonte pagadora, certo? Vai recolher o INSS. Se ainda tiver uma outra fonte e essa outra fonte ultrapassar o teto,
ele só vai recolher sobre a diferença até chegar ao teto, tá? Então, no exemplo acima, eu estou falando o seguinte. No entanto, ele deveria ter recolhido, em vez de ter pago 2.525,09 ao INSS, ele deveria ter pago 1.026,58. Veja a diferença. Ou seja, era 525,09 da primeira fonte. A primeira fonte, 5.000. Ainda está dentro do teto, que é 7.507. Então, paga tudo sobre o INSS sobre essa fonte. Pá. A primeira fonte é o quê? Ele é empregado. Então, vai na primeira tabela lá como empregado, de acordo com as alíquotas por cada faixa. Calculou, deu 525,09. Pronto. Só que ele ainda tem uma segunda fonte. Na segunda fonte, ele recebe 7.000 reais. Só que, qual é o limite? Não é 7.507? E ele não já recolheu na primeira fonte sobre 5, então ele só vai recolher como autônomo, que a alíquota é maior de 20%, sobre o saldo de 2.507,49 e não sobre os 7 e não sobre os 10 mil total, né? Que ele, no exemplo que eu dei, ele, na segunda fonte ele recebia como autônomo, como no consultório dele, 10 mil. E sim, ele vai recolher sobre o saldo, para completar o teto, que seria 2.507,49, tá? Então, então 20% sobre 2.507,49 daria 501,49, certo? Referente aos 20% recolhidos sobre a diferença. Então, ou seja, ele estava recolhendo por mês 2.525. O certo era ele ter recolhido 1.026, certo? A diferença, houve um pagamento de um para o outro, houve um pagamento maior por mês de quase 1.500 reais, 1.498,51, que é se eu pegar esse valor e multiplicar por 60 para saber o que ele teria direito à restituição, isso daria 89.910,60, visto que é um valor muito maior, certo? Dos últimos 5 anos. E os honorários serão recebidos sobre esse valor. Isso tudo pode ser feito de forma administrativa, pessoal. Certo? Tem aulas falando sobre isso, certo? Cursos de contabilidade mostrando como é que você opera, certo? Ou como é que você vai pegar esses extratos lá no INSS, através do próprio site, os CNIs lá no INSS, no próprio site. Depois de você pegar esses CNIs, você vai calcular os valores e você vai fazer os pedidos de restituição. Isso tudo é feito administrativo. Você pode também utilizar um parceiro contador, certo? Então veja, se o cara for, o que é que a gente viu até agora? Se a pessoa for assalariado, vai ter uma tabela lá, que é essa portaria interministerial número 27 de 2022, que no artigo 7º e 7º A fala que tem que obedecer um anexo 2A. Nesse anexo 2 tem várias faixas. De 1.320 ele vai pagar uma alíquota de 7,5. De 1.320,01 até 2.000 e tanto, uma alíquota de 9. Vai aumentando até chegar ao teto do INSS, que é 7.507,49, certo? Então você vai calculando por faixa o salário dele. Até, assim, meu salário é 10 mil, eu sou um assalariado, eu tenho que calcular por faixa até chegar ao limite. Depois desse limite, não tem que pagar mais nada. E se pagou e não pediu de volta, morreu. Isso não influencia na aposentadoria em absolutamente nada. Só que quando o cara tem mais de uma profissão, os empregadores não sabem disso, né? E vai pagando cada um em cima do teto. Quando, pela instrução da Receita, ele tem que escolher uma fonte pagadora principal e nessa fonte pagar o total sobre o teto. Só que, se na outra ele ainda está recebendo dinheiro, ele paga só sobre a diferença até chegar ao teto, que o teto hoje é 7.507. Então, se ele pagou numa fonte em cima de 5.000, na outra ele paga só sobre a diferença, certo? E se na outra fonte pagadora ele não é assalariado, ele é, por exemplo, um autônomo, certo? Ele ganhou 5.000 em uma e 5.000 na outra, certo? Na outra fonte que ele está recolhendo sobre o teto, ele vai recolher uma alíquota de 20% como autônomo sobre essa diferença, e não sobre o total que ele está recebendo também como autônomo, porque tem que obedecer o teto. E o objetivo da tese é justamente esse. Tudo que foi pago acima desse valor de 5.507, ele vai pedir a restituição, inclusive de forma administrativa. Aí eu estou colocando aqui mais uma situação. Em algumas situações, o tomador do serviço, por exemplo, um hospital, por exemplo, exige a criação do CNPJ para a prestação do serviço, devendo ser recolhido
11% sobre o Prolabore. Se você tem uma pessoa jurídica que você criou para prestar um serviço, do que aquela pessoa jurídica pagar a você, certo? Aquilo é considerado Prolabore, e sobre aquele valor você tem que recolher 11% de INSS. Então já é uma outra situação, uma outra alíquota. Se ele fosse autônomo, 20%. Se ele fosse assalariado, aquela tabela da portaria interministerial. Se ele criou uma pessoa jurídica, ele tem que, sobre o Prolabore que ele vai receber, pagar 11%. Já é uma outra situação. Então, um exemplo 3 aqui. O médico possui duas atividades. Uma na qualidade de sócio de pessoa jurídica, recebendo o valor de R$ 6.000 mensais. Se é 11%, e ele escolheu essa como a fonte pagadora principal, sobre os R$ 6.000 vai pagar 11% de INSS, que será R$ 660. Só que ele também recolhe como autônomo sobre o mesmo valor de R$ 6.000. Ele tem um consultório e no consultório ele também recebe R$ 6.000, só que ali ele é autônomo, tem que pagar 20% sobre isso. Aí ele paga indevidamente 20% sobre os 6 mil, quando ele deveria pagar 20% só sobre a diferença até chegar ao teto. Se ele já recolheu em cima de 6 mil, qual é a diferença de 6 mil até chegar ao teto de 7.507,49 é 1.507. Então, os 20%, em vez de ser recolhido sobre o total, ele recolheria sobre apenas os 1.507,49, certo? Então, se ele está recolhendo 11% da pessoa jurídica sobre o prolabore que ele recebe de 6 mil, e na outra, como autônomo, ele recebe 6 mil e está recolhendo 20%, ele está recolhendo no total aqui, somado dos dois recolhimentos, 1.860. No entanto, ele deveria recolher 11% sobre a fonte principal, que é 6 mil, porque ainda está dentro do teto, 7.507, certo? E 20% sobre a diferença, que é 1.507,49, que daria aqui 301,49. Então, o total que ele deveria recolher aí no mês seria 660 com mais 301,49, que daria 961,49. Ele está recolhendo 1.860. Ele deveria recolher 961,49. Então, a diferença aqui de um para o outro é 898, quase R$ 900 por mês, certo? E se eu multiplicar isso aqui pelos últimos 60 meses, isso vai dar 53.910,60. Então, isso aí seria o valor que ele teria a restituir dos últimos 60 meses. E você tem direito a receber 20, 30% sobre esse valor, a depender do contrato que você firmar com o seu cliente. Então, qual é o público-alvo nosso aqui? Os segurados do INSS, que possuem duas fontes de rendas ou mais, cujos rendimentos ultrapassem o teto da Previdência Social. O cara tem várias fontes de renda, geralmente vai atrás de quem ganha melhor, médicos, enfermeiros-chefes, contadores que têm vários empregos, várias fontes de renda e cada empregador está pagando lá. O empregador ele recolhendo como autônomo, ele abriu uma pessoa jurídica, mas ele está recolhendo sobre o teto de cada um, em vez de, certo, escolher uma fonte principal e obedecer o teto lá de 7.507. Então, se uma fonte principal é 5 mil, o restante é só a diferença. Se uma fonte principal é 6 mil, vai recolher sobre 6 mil, o restante é só sobre a diferença. É assim que deve ser feito. E qual é esse procedimento para pedir a restituição administrativa? Isso aí pode ser feito administrativamente, quem faz geralmente é contabilidade, você pode ter uma parceria, certo? Mas eu estou dizendo aqui o passo a passo. Primeiro, você vai baixar o relatório CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Fiscais, no próprio site do INSS, que eu estou colocando aqui para você no meu.inss.gov.br barra asterístico barra login, certo? Aí você vai fazer o login com sua senha, seu certificado digital. Então você vai fazer um cadastro lá, rapidamente entra. Terceiro, busca a palavra CNIS na barra de pesquisa. Tem a lupazinha lá, você vai clicar, você vai colocar a palavra CNIS, então ele já vai aparecer lá, será gerado o extrato do CNIS da fonte pagadora. Olá, anexo tributário, seja bem-vindo. Será gerado o CNIS na fonte pagadora, na barra de pesquisa, você vai clicar, será gerado o extrato do CNIS por fonte pagadora, tem lá as fontes que o cara tem que recebe lá, os valores que ele declara do INSS. Aí você vai baixar o relatório PDF selecionando a opção, qual dessas daqui você quer, certo? Aí, relações previdenciárias e remunerações. Onde tiver essa parte, relações previdenciárias, você
botou na barra de ferramenta lá, o CNIS. Saiu, você clicou no CNIS, certo? Aí vai perguntar quais as fontes pagadoras e o extrato. Você vai clicar lá, baixar o PDF. Quando você vai clicar baixar o PDF, certo? Você vai baixar a questão do PDF lá na parte relativa a relações previdenciárias e remunerações. Pronto. De posse desses extratos CNIS em PDF, você vai lá no ECAC, que é o portal da Receita Federal. Aí está aqui o site que você vai entrar direto. cave.receita.fazenda.gov.br/autenticacão, né, sem acento, sem cedilha, sem nada, /login, certo? Você vai fazer o login para entrar lá no ECAC com seu certificado digital. Se você não tiver isso, você vai precisar de uma procuração eletrônica, quem outorga é o próprio contribuinte através do certificado digital dele. Lá tem o modelo, quais os poderes que você quer outorgar, tudo mais, é tudo eletrônico, tá? Depois que você acessou o portal do ECAC, você vai acionar a opção Declarações e Demonstrativos. Depois disso, você vai selecionar a opção Consultas, Rendimentos informados por fontes pagadoras. O passo seguinte, você vai selecionar o ano que deseja e clique em consultar. Imprima o relatório salvando em PDF. Por fim, quando você já tiver todas essas informações do relatório CNIS, certo? E no portal ECAC, você vai para a elaboração do PERDCOMP. E com isso, a gente termina aí a nossa Tributa Live de hoje, tá? Não é um assunto complexo, é um assunto fácil de ser resolvido. Muitas pessoas não têm, assim, essa familiaridade assim, com esses portais do ECAC, do PERDCOMP, né, a fazer esses pedidos de restituição. Eu vou gravar até um material também, tanto que o pessoal da mentoria comprou para vocês da Tributa Live, explicando aqui, mostrando algumas telas, as principais, como é que você acessa, onde é que você clica, para abrir um pouco aí a cabeça de vocês com relação a isso também. Então, o objetivo dessa tese é simples, pessoal. Independentemente de você ser assalariado, contribuidor, contribuidor individual ou autônomo, que é a mesma coisa, ou pagar o INSS por uma pessoa jurídica, cada um com sua legislação e cada um com sua alíquota diferente, pessoa jurídica 11%, contribuinte individual ou autônomo 20%, e o outro de acordo, salariado de acordo com a tabela lá, que tem nessa portaria interministerial, independentemente se for um desses três, o teto do INSS é 7.507,49 para o ano de 2023. E tudo que for recolhido acima desse teto tem direito a ser restituído de forma administrativa, ok? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos, tá? E até a nossa próxima Tributa Live. E podem deixar aqui sugestões para as próximas Tributa Lives, que alguns colegas já deixaram aqui. A gente vai atendendo na medida do possível, mas a gente vai atender todo mundo. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que toda semana tem um assunto de prática tributária. Prática tributária de verdade é só aqui no canal Ricardo Piedade. Forte abraço, fica todo mundo com Deus e até a próxima.